Criciúma e Nação de Joinville, Atlético Catarinense de São José, que eliminou o Metropolitano, e Internacional de Lages, são os 4 times que vão brigar pelas 2 vagas para a Série A do ano que vem do nosso futebol. O Metropolitano foi a grande decepção, como a gente falou aqui na introdução. De nada adiantou ser anunciado como um dos favoritos, com jogadores experientes que atuaram em grandes clubes e ainda ter feito a 3ª melhor campanha, para jogar com a vantagem por 2 resultados iguais diante do Atlético lá de São José. O time não conseguiu o acesso e muito menos a vaga para disputar a Copa Santa Catarina do ano que vem. Vamos aos gols e a classificação dos semifinalistas. Em Joinville, o Nação abriu o placar com Léo Caeté. O Igor Candiota até empatou para o Caravaggio. Só que o Octávio fez novamente para o Nação. Vitinho aumentou e Diogo confirmou a goleada. 4-1 a classificação do Nação, a eliminação do Caravaggio. O Nação vai enfrentar o Criciúma na semifinal. No outro mata-mata, o surpreendente Internacional de Lages vai encarar o Atlético Catarinense de São José. Depois de empatar em Lages, o Carlos Renault precisava de novo de uma igualdade. Mas o Inter foi na rede com Luiz Renan. Ele jogou contra o Patrimônio. Vitória do Inter, 1-0. E a classificação do time para a semifinal. Para pegar o Atlético Catarinense, que perdeu o primeiro jogo para o Metropolitano em Palhoça por 2-1 e precisava vencer. Ao Metropolitano restava apenas administrar. Poderia perder por 1 gol de diferença, mas foi derrotado por 2-0. Gols do Theo e do Vagnão. Uma decepção, Metropolitano eliminado 0, Atlético Catarinense de São José 2. 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, vitórias de Palmeiras, Flamengo e Inter na parte de cima da tabela. Na outra página, de tanto flertar com derrotas e empates nos últimos 5 jogos, o Avaí entrou na zona de rebaixamento. E ainda como destaque, a queda de 2 treinadores na rodada, do Coritiba e do Ceará. No Clássico Paulista, o Palmeiras saiu com a vitória após gol contra de Rony, do Corinthians. Corinthians 0, Palmeiras 1. O Flamengo tirou a vice-liderança do Corinthians ao vencer o Atlético Paranaense no Maracanã. No segundo tempo, Fabrício Bruno abriu o placar. 3 minutos depois, Fabrício Bruno de novo ampliou. Ayrton Lucas fez o terceiro. Lázaro fez mais um para o Flamengo e não eram nem 30 minutos do segundo tempo, 4-0. Nos acréscimos, Pedro fechou o placar. Flamengo 5, Atlético Paranaense 0. O Atlético Mineiro voltou a vencer ao superar o Coritiba no Couto Pereira. Allan Kardec, aos 49 do segundo tempo, fez o gol da vitória. Curitiba 0, Atlético Mineiro 1. Logo atrás do Galo vem o América Mineiro, que venceu o Santos no Independência. Pedrinho, aos 14 minutos, fez o único gol do jogo. América Mineiro 1, Santos 0. Jogando no Morumbi, o São Paulo venceu com autoridade o RB Bragantino. Rodrigo Nestor abriu o placar no primeiro tempo. Caleri, já no segundo tempo, ampliou. 2 minutinhos depois, Igor Vinícius fechou o placar. São Paulo 3, RB Bragantino 0. O Goiás recebeu o Avaí em Goiânia e viu Bissoli de pênalti abrir o placar para o Avaí. Dadá empatou e ficou nisso. Goiás 1, Avaí também 1. Clássico cearense no Castelão e Moisés, no primeiro tempo, fez o gol da vitória do Fortaleza. Ceará 0, Fortaleza 1. No Beira-Rio, Bustos abriu o placar para o Internacional contra o Fluminense. Alemão, já no segundo tempo, fez o segundo. E Depena, nos acréscimos do jogo, fechou o placar. Internacional 3, Fluminense 0. Outros 2 jogos foram disputados pela 22ª rodada. No Engenhão, Botafogo e Atlético Goianiense não saíram de um empate em 0-0. Apesar do placar em branco, foi uma partida bastante movimentada com várias chances de gols.
onde os goleiros trabalharam bastante. No fim, resultado ruim para os dois, sobretudo para o Botafogo, que jogou em casa diante da sua torcida. Na Arena Pantanal, vitória do time da casa sobre o Juventude. O gol foi marcado pelo atacante André, aquele ex-Santos e Sport, que garantiu 3 pontos importantes ao Cuiabá, que o tiraram do Z4. Ao mesmo tempo, confirmaram o time de Caxias do Sul com a pior campanha, como a gente vai ver agora na classificação, acessando o nosso portal ND+, no Arena ND+. É o link que tem aí todos os detalhes, todas as informações, as tabelas, classificação, Palmeiras então 48, agora o Flamengo é o vice-líder com 39. O Corinthians é o terceiro, também com 39. O Fluminense estacionou ali em quarto, 38. Atlético, 37. Internacional, 36. Atlético Mineiro, 35. América Mineiro, Red Bull Bragantino, Santos com 30 pontos. O São Paulo é o 11º com 29. Botafogo, Goiás, 26. Ceará, 25. Fortaleza, 24. Cuiabá, 23. Avaí entrou na zona do rebaixamento, também com 23. Coritiba, 22. Atlético Goianiense, 21. E o Juventude com 16. Então o Avaí entrou na zona do rebaixamento e lá em cima a briga. O Palmeiras está seguindo firme, não dando moleza, porque não pode mesmo vacilar, porque o Flamengo deu uma arrancada aí muito forte na sequência da competição. Já são 10 jogos de invencibilidade, são 9 vitórias e 1 empate nas últimas partidas do Flamengo. E também a gente vai conferir, tá, todas as informações que a gente trouxe aqui sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos acionar o nosso portal ND+, com os resultados para você confirmar aí. Essa é a rodada de número 25, mas só volta um pouquinho ali para a gente ver a 24, só para a gente confirmar os resultados. O Criciúma acabou perdendo. Tivemos o Brusque vencendo a Ponte Preta, isso foi importante, 2-1. Bahia lá no G4 venceu o Ituano por 2-0. O Vasco bateu em São Januário o Tombense por 3-1. E tem ainda na sequência a derrota do Grêmio para o CRB. O jogo foi disputado lá em Alagoas, 2-0. O Cruzeiro empatou com a Chapecoense 1-1. Esse jogo foi disputado no Mané Garrincha. E por fim, ontem foi essa partida, lá no interior de São Paulo, o Criciúma perdeu para o Novo Horizontino por 3-1. Vamos dar uma atualizada então na classificação para saber o posicionamento aí dos catarinenses. Cruzeiro 53, Bahia 43, Grêmio também 43 e Vasco 42, é o G4. Londrina 34, Sport também 34, Sampaio Correia, Tombense 33 pontos, CRB 32, Novo Horizontino 31, Ituano, Criciúma 30. O Tigre, portanto, é o 12º com 30. Ponte Preta, 29. Brusque é o 14º com 28. Chapecoense, 26. Operário, 25. E zona do rebaixamento, CSA. Guarani, 23. Náutico, 21. Vila Nova, 21. Rodada na sequência da semana. A gente confirma amanhã aqui no Balanço Geral. Na Série C, o Figueirense confirmou o grande momento. Venceu mais uma partida diante da torcida e fechou a primeira fase em terceiro lugar. Depois da roubada de bola no campo de ataque, Tito fez o primeiro do Figueirense. Gustavo França bateu a falta e Afonso de cabeça empatou a partida para o ABC. Andréu cruzou e de novo ele, Tito, fez o segundo gol dele e o segundo do Furacão do Estreito para fechar a partida. Final, Figueirense 2, ABC 1. Tito veio do Marcílio Dias, antes do Hercílio Luz, e decidiu. Classificação, voltando ao nosso portal ND+, Mirassol, Paysandu e Figueirense. Olha que interessante, hein? Todos com 33 pontos, que arrancada do Figueirense nessa reta final. Só ficou fora porque tem 2 vitórias a menos do que o Mirassol. Fora da primeira posição, mas está ali os 8 classificados. Mirassol, Paysandu, Figueirense, Volta Redonda, Botafogo, ABC, Vitória e Aparecidense. E temos também já a segunda fase, onde o Figueirense vai ter como adversários Pedreiras. Você vai ver, nós temos aí preparados os grupos já separados. O Figueirense vai ter pela frente, olha, Vitória, Paysandu, ABC e Figueirense. Está aqui já a primeira rodada. Em Salvador tem Vitória e Paysandu. Em Natal, ABC e Figueirense. Então são 6 partidas
Passam os 2 melhores. Quem conseguir a classificação automaticamente garante o acesso. Vamos falar agora de estadual de vôlei feminino. O Blue Vôlei estreou contra Caçador com vitória na sexta-feira, 3-0 no Galegão. Ontem à tarde, novamente no Galegão, bateu Chapecó, 3-1. E volta a jogar dia 21 pelo Campeonato Estadual no Sebastião Cruz, aqui em Blumenau novamente, quando recebe Itajaí. Dando sequência agora para informar que nós vamos ter o Campeonato Estadual de Futsal amanhã. Esse jogo está confirmado contra Joaçaba. Blumenau pega 7h30 da noite Joaçaba pelo Campeonato Catarinense. Mas antes, a gente vai mostrar como é que foi a penúltima participação de Blumenau na Liga Nacional de Futsal. Foi até o Paraná e foi goleado. Vamos ver os gols então aqui na tela do Balanço Geral. O Blumenau Futsal até saiu na frente com esse gol do Lucas. Só que o Marechal Rondon empatou, virou e goleou. 6-1 foi o placar final. Blumenau permanece com a pior campanha na lanterna, 22º lugar. 13,3% de aproveitamento, sem nenhuma possibilidade de classificação já faz um tempo. 20 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 16 derrotas. Se despede no próximo sábado, no SESI, 7 da noite, quando recebe Campo Mourão. Vamos conferir agora com exclusividade a entrevista do Marcelo Mancha com o técnico da Seleção Brasileira, o Tite. Hoje o Jair Mané tá diferente. Estou fora do estúdio, estou em Porto Alegre com o cinegrafista Gustavo Karasiak. Viemos até o Rio Grande do Sul para conversar com o técnico Tite, da Seleção Brasileira. Falamos sobre Copa do Mundo, Catar, seleção, é claro, Neymar, Avaí, Figueira. Confira agora os melhores momentos dessa entrevista. Olha, para quem trabalha com esporte, para quem trabalha com futebol, ter a oportunidade de conversar com o técnico da Seleção Brasileira é realmente um privilégio, Tite. Queria te agradecer aí pelo convite. Obrigado, Marcelo. Um abraço. Legal demais. Minha primeira pergunta é o seguinte: o que o Tite mudou daquele Tite da Rússia para o Tite do Catar? Uau, direto, 4 anos mais velho, um monte de cabelo branco do lado. Traz consigo um legado de experiências maiores e continua com a faísca do procurar saber, do procurar estudar, do procurar evoluir. Eu acredito muito na experiência e acredito muito na busca da evolução do estudo. Esse processo todo, tomara que eu esteja e que possa representar dentro do campo essa melhoria. Legal, Tite. Com tantos jovens atacantes agora ganhando destaque, sendo convocados, existe no planejamento da comissão técnica uma seleção com o Neymar, por exemplo, no banco? Marcelo? O Neymar não, no banco não. Muita qualidade junto. Se eu confesso, se eu fosse tu cronista, se eu fosse qualquer um torcedor que deixasse o Neymar no banco, eu estou falando em condições normais, ele estando fisicamente bem, ele estando jogando no seu clube, não tem condição. Não tem como? Não tem. Pela grande qualidade, pelo extraordinário atleta que é, não tem. Professor, você declarou anteriormente que, independente do resultado da Copa, talvez deixaria a seleção, né? Ainda existe esse pensamento? Podemos torcer para o senhor ficar? Ou de repente uma Europa? Quer novos desafios, novos caminhos? Talvez deixaria não. Definitivamente eu vou deixar. Porque esse é um processo de maturidade. Entendi. E que existem outros profissionais para seguir. E que esse agora um legado que foi dado me permite agora desenvolver um ciclo inteiro de trabalho. Mas também que existem outros desafios e aqui também um local, não sou dono e não me apego ao cargo, quero fazer o melhor trabalho possível, mas também com maturidade. E para deixar um legado aqui para os outros profissionais que possam vir, também desenvolver um bom trabalho. Legal. Florianópolis tem uma ligação com alguns jogadores que andaram no seu radar, no radar da seleção. Um deles, Roberto Firmino, do Figueirense, e 2 que foram formados ali pelo Avaí, o Gabriel, zagueiro, e o Rafinha, atacante. Como é que eles estão na tua lista aí? Assim como um legado e importante com diversas equipes, eu trago a Chapecoense com o trabalho do Gilmar, na ascensão do Gilmar Dalpozo extraordinário,
O Felipe Luiz, que é um jogador que teve na Copa do Mundo com nível pessoal e profissional, vai ser técnico, vai ser técnico, pela grande capacidade, pela capacidade de estudar, também associado à sua integridade moral. Firmino com Tomás, integrante da comissão técnica, obrigado Vini, que cresceu pra caramba. Essa é uma das referências nossas de evolução de 2018 para 2022. Legal. Então nós temos aí uma série, o Firmino retomando o seu melhor processo, se consolidando o Gabriel Magalhães no processo evolutivo, e o Rafinha mais ainda numa grande surpresa para mim particularmente, e que essa prospecção por parte da comissão técnica que trouxe o Rafinha, não fui eu que analisei o Rafinha, eles que descobriram, foi eles que buscaram e trouxeram, e aí a partir daí toda uma evolução do próprio atleta. Legal demais, resenha muito boa conversar contigo, Tite, obrigado e boa sorte aí para todos vocês. Obrigado. Lá no Catar. Bom trabalho para nós, a gente se vê lá.